Senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria de subir nessa tribuna para falar sobre um tema que é muito caro ao Brasil, que é um desafio que não nasceu hoje, nem vai terminar amanhã, que é a desigualdade social. E não tenho dúvidas que é o maior problema do povo brasileiro, o maior desafio que nós temos. Eu recordo aqui um relatório da Oxfam de 2019, e um trecho dele afirma que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, onde os 10% mais pobres do país pagam mais impostos do que os 10% mais ricos da nossa nação. Tem uma comparação na cidade de São Paulo, dentre os bairros mais ricos, onde a expectativa de vida chega aos 79 anos, e na mesma cidade, nos locais mais pobres, esta mesma expectativa é de apenas 54 anos. E a desigualdade no mundo, como diz esse estudo, está fora de controle e está enfraquecendo democracias, que é um grande risco. Nós temos uma obrigação imensa pelo Brasil, e a gente vê ainda no relatório da Oxfam, indicando que uma das alternativas urgentes era rever a organização tributária do nosso país. O nosso sistema é regressivo e o consumo está super taxado, enquanto as fortunas estão com pouca taxação. Nós precisamos fazer uma reforma tributária que está em discussão nessa casa, que tenha coragem de taxar as grandes fortunas, que tenha coragem de taxar a renda e o patrimônio, em detrimento ao consumo, porque quando se taxa o consumo, se penaliza aquele que é mais pobre, aquele que tem apenas um salário mínimo ou menos para viver. E deste dinheiro ele não consegue poupar e ele precisa gastar para comprar a farinha, comprar o feijão, consumir aquilo que é essencial para a manutenção da sua vida. Nós podemos ainda olhar estudos do Banco Mundial, que foram publicados esse ano, que afirma que entre 2014 e 2017, triplicou a pobreza no Brasil. 21% da nossa população, o que representa 43,5 milhões de brasileiros. Para vocês terem uma ideia, isso é 4 vezes a população do meu estado, o estado de Pernambuco. Aqui eu fiz referência à Oxfam. A Oxfam, que é uma entidade de maior credibilidade no mundo para tratar da desigualdade social. Está presente em 93 países, tem mais de 10 mil colaboradores e 55 mil voluntários. Esta mesma entidade, esta semana, premiou no prêmio Cidades Sustentáveis a cidade do Recife. A cidade do Recife foi escolhida pela atuação do Compaz como a política pública que tem maior efetividade na redução da desigualdade social no nosso país. E aqui eu quero parabenizar a nossa cidade, em nome do prefeito Geraldo Júlio, que teve a coragem e ousadia de lançar essa iniciativa. Já são 2 Compaz na nossa cidade. O primeiro deles, o Compaz que leva o nome do meu pai, o saudoso Eduardo Campos, e o segundo, o Compaz Ariano Suassuna. Outros vêm por aí, como o Dom Helder Câmara, no Coque, e o Miguel Arraes, na Avenida Caxangá. Nós temos a obrigação de levar o que dá certo no Brasil para aqueles outros exemplos de cidades que ainda precisam de um olhar mais atento para áreas tão sensíveis como essa. O Compaz, como é conhecido na cidade do Recife, é uma fábrica de cidadania. Uma fábrica de cidadania que no único espaço agrega opção de lazer, de esporte, de educação e oferta serviço. Tudo isso para gerar inclusão social, que é o que a gente precisa promover no nosso país. Qual é o foco principal? É a prevenção de violência. Mas como se faz isso? Se faz isso através da manutenção da cultura de paz, da inclusão social, do fortalecimento comunitário. Então, nós temos a conclusão de que não é impossível enfrentar a redução da desigualdade social, nem é uma fórmula impraticável para os gestores públicos. O que precisa se fazer é priorizar aquilo que é fundamental, é a atenção básica, é o olhar para quem está desempregado, para quem não teve acesso a uma creche quando era criança, ou uma escola de qualidade na educação básica ou na educação superior. Isso é urgente e o nosso país
não pode mais aguardar. Enquanto isso, a gente vê esses números alarmantes, a gente vê bons resultados e boas ações sendo feitas em ilhas isoladas do país, como é o caso da educação em Pernambuco, como é o caso do enfrentamento à desigualdade social na cidade do Recife. A gente vê essa casa precisando melhorar a qualidade de sua pauta. Estava ontem na CCJ, da qual eu sou membro titular, e lá a gente fazia uma crítica. Estamos há semanas seguidas pautando só projetos de ordem armamentista. E o problema do Brasil não será resolvido com a arma. O problema do Brasil deve ser resolvido com livro, com educação, com inclusão, colocando a juventude brasileira, a juventude da periferia do nosso Brasil no centro do debate, dando oportunidade para que esses jovens possam um dia competir de igual para igual, como filho de qualquer rico da Avenida Paulista ou da elite brasileira. Nós só conseguiremos emancipar a nossa juventude, dando essa oportunidade, se nós formos radicais na educação, radicais no investimento, radicais na gestão, radicais na priorização política que é de interesse do nosso país. Eu digo isso com a legitimidade de quem viu em Pernambuco, em 8 anos, o Estado sair da 21ª posição do IDEB para ter a melhor educação do Brasil. Isso não é fruto do acaso, isso não é coincidência não, isso é gestão pública, isso é a coragem e a decisão política de fazer, de não aceitar o impossível como resposta e ir atrás de se juntar com o povo, como dizia Miguel Arraes, que o impossível o povo ajuda a fazer. É importante a gente destacar isso dessa tribuna, porque a Câmara dos Deputados representa a Casa do Povo. Dos 513 deputados que chegaram aqui, nenhum chegou por indicação ou porque passou numa prova. Chegou aqui porque teve respaldo popular, porque teve voto e porque representa algum setor da sociedade. Então, vamos sim respeitar as divergências, mas vamos buscar as agendas que possam unir os parlamentares e unir o povo brasileiro. Eu tenho certeza que a agenda da educação só vai unir a todos nós. Ninguém vai se colocar contrário ao aumento de investimento, ao aumento do custeio, como a gente tem visto o governo federal cortar, que a gente possa unir essa casa para garantir a manutenção de tudo isso, para que a gente possa, meu amigo Navarro, fazer daquele sonho de tornar incontingenciável o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia uma realidade que possa voltar como era praticada quando o nosso ex-ministro Eduardo Campos estava à frente da pasta. Como é que a gente observa e pode admitir mais de 84 mil bolsas do CNPq correndo risco de não serem pagas no próximo mês? Como é que a gente pode admitir que uma universidade como a de Cambridge, que é de excelência no mundo, tenha 132 prêmios Nobel, enquanto isso o Brasil, com 220 milhões de brasileiros, não tem nenhum desse prêmio? O que falta é investimento, é priorização, é colocar como meta de uma nação e não de um governo, bater a excelência na educação, na ciência e tecnologia, porque fazendo isso a gente vai criar um modelo estruturado e que pode passar um governo de um lado ou de outro, mas que o país fica, a ciência fica, ninguém tira o conhecimento de ninguém, e é por isso que nós temos a obrigação de priorizar essa agenda, que está acima de qualquer governo ou de posição política, mas está com aqueles que querem falar de futuro, em detrimento de estar debatendo o presente e o passado. Entre ficar o presente e o passado, eu prefiro olhar para o futuro, porque é lá onde a gente quer viver, é lá onde a gente quer criar os nossos filhos, é lá onde a gente quer ver a juventude brasileira tendo oportunidade. Por isso, queria convocar os deputados e as deputadas que nós possamos construir uma agenda de unidade pelo país e que dentro dessa agenda, no centro, estará a educação, estará a inclusão social e estará a ciência e tecnologia. Muito obrigado e peço que nossas palavras possam ir para a Voz do Brasil.